Oi, mais uma vez voltei para falar sobre espiritismo. No último vídeo eu falei sobre a diabetes, o porquê as pessoas vêm com diabetes tipo 1 ou tipo 2, de acordo com o que a gente acredita dentro do espiritismo, que é visto através das psicografias, né? Hoje eu vou falar sobre um livro. Na verdade, eu não vou falar sobre o livro inteiro, eu vou explicar o começo do livro, vou falar sobre alguns capítulos que eu acho importante, que foi um livro que eu gostei muito, que eu aprendi muito, e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. O livro é esse aqui, ó. Um Terço da Vida. Ele é da Hermanas Dufaux, que é um espírito, né? E por que um terço da vida? Ele é psicografado. E aí, um terço da vida é o tempo que a gente fica o quê? Dormindo. Então, esse livro, ele fala sobre o que o nosso espírito faz quando a gente vai estar dormindo. E o que que é? Por que isso? Porque nós espíritas, a gente acredita que quando a gente dorme, é o momento em que o nosso espírito fica livre. É o único momento que ele está livre, consciente e leve e solto. Então ele vai para onde ele quer, entre parênteses. Normalmente depende da vibração do espírito. Então, se o espírito está numa vibração boa, e vai para lugar bom, vai para lugares que ele aprender, de aprendizado. Agora, se ele não tiver uma boa vibração, pode ser que ele vá em lugares que ele não pode ir. Talvez ele vai visitar entidades que ele não deveria visitar. E isso acontece muito, principalmente com os médiuns. E os médiuns, eles se lembram mais, né? E esse livro, Um Terço da Vida, fala sobre isso. O primeiro capítulo é muito interessante, que é o que eu vou falar hoje, que vai falar como que a Terra é amparada durante esse sono. Porque o que acontece? As nossas vibrações ficam na Terra. Então, se a Terra em comum estão vibrando bom, a vibração da Terra vai ficar boa. Se está vibrando ruim, vai ficar ruim. E, né, como nós da Terra não estamos no momento bom, né, faz um bom tempo que a gente já teve muitas coisas, né, já passamos por muitas coisas, por guerras, por pandemias, etc. Então, tem uns guardiões que fazem uma limpeza energética na Terra. E lá, nesse livro, explica quem é que faz essa limpeza, o porquê que faz essa limpeza. E o que que essa limpeza, se não fosse feita, o que que poderia acontecer? Então, a limpeza ela é feita por São Miguel de Arcanjo. É a equipe dele que faz essa limpeza energética da Terra. Ela tira, lá explica que é como se fosse um lixo, lixo entre parênteses da Terra. Porque quando a Terra fica com muito lixo energético, que é o quê? Pensamentos de raiva, de tristeza, de medo, de rancor. Quando fica cheia desses pensamentos, cria micro-organismos, criam doenças, principalmente doenças que acontecem aqui na Terra que a gente não sabe a causa dela, seja ela grave ou não. Então, esses micro-organismos causam doenças. Porque o que acontece? Tudo é energia. Então, a energia ela pode sim criar vírus e doenças. E nós mesmos que as criamos. Enfim, é a hipocrisia. E aí o que acontece? Se não tiver essa limpeza, a Terra acaba. Porque vão ter tanto lixo energético, tanta energia pesada que vão criar tanto micro-organismo que a gente vai sumir. Então, por isso que tem que ter feito essa limpeza. Em 1980, essa limpeza era feita todos os dias. Hoje em dia, ela não é feita todos os dias, ela é feita de 3 em 3 dias. Ela é feita através dos meridianos da Terra. São vários trabalhadores, né, que fazem. Alguns trabalhadores aqui na Terra também, quando estão em oração, no momento que acontece, que é às 7 e às 11. Então, eles fazem antes do sono. Por quê? Porque se eles não fizerem antes do sono, tem pessoa que não vai conseguir nem dormir. Não vai conseguir nem sair do corpo na hora de dormir. Então, eles fazem neste momento, né? E é como se fosse uma meteorologia comparado mais ou menos à meteorologia daqui. Os lugares da Terra que estão precisando mais é onde eles limpam mais, dependendo do que está acontecendo naquele local. Então, para entender, né? O local que tem mais guerra é o local onde eles vão limpar, fazer uma limpeza maior. Mas eles fazem através... Muita gente trabalha durante o sono, então ajuda pessoas que estão no plano espiritual.
médiums, ou pode ser não médiums também. Ou vão para lugar para aprender alguma coisa que está precisando passar aqui. Por isso que a oração antes de dormir também é muito importante, porque então esse foi o primeiro capítulo, né, do livro, que fala sobre isso, e depois eu vou comentar alguns outros capítulos que eu achar importante, porque tem umas coisas muito legais que falam sobre cada pessoa, o que cada pessoa faz. Se a pessoa é fofoqueira, para onde que ela vai a hora que ela vai dormir, o que acontece com ela, com o corpo dela, se a pessoa tá doente, se a pessoa não. Então tem várias coisas aqui que é muito interessante a gente saber, que foi um aprendizado muito grande para mim. Então, se vocês gostarem do livro, se vocês gostarem desse conteúdo, vocês compartilhem, comentem, curtem. Esse é um dos livros que eu já li, porque eu já li vários livros, e eu quero comentar muito sobre todos os livros aqui. Só que, como vocês já perceberam nos outros vídeos, a memória me falta. Então, eu estou recapitulando todos os livros, porque eu tenho conhecimento, né? Eu lembro do que eu li, só que eu não lembro exatamente o local. Depois que eu virei mãe, a memória ficou ruim. Aí eu tô relembrando os locais para passar certinho para vocês. E se vocês tiverem algum livro que vocês querem me indicar para eu ler, para eu falar se é bom ou não, vocês me indicam, porque eu adoro esse tipo de leitura. Um beijo e até a próxima.